Olá, queridos babies! Vamos seguir em frente, adiante. Pedro aqui, né? Sempre vou falar meu nome. Não sei se eu falo meu nome toda hora, todo começo de vídeo. Mas já falei, agora já vai falar. Então, vamos seguir em frente. Segunda aula, a gente vai continuar falando sobre a transição dos povos escravizados, dos povos indígenas, dos povos ameríndios originários daqui, da América do Sul, para os povos africanos, que passaram a ser os povos escravizados e passaram a ser o alicerce da sociedade e da economia colonial do século XVII ao século XIX. Muito bem. Bom, em primeiro lugar é importante a gente lembrar que havia escravidão, escravização e escravização de africanos já uma prática da escravização de africanos utilizada pelos portugueses nas ilhas do Atlântico, né? As ilhas como Cabo Verde, como Ilha da Madeira, ilha como São Tomé, né? Eram ilhas onde se plantava cana, onde se usava o sistema de produção do plantation, que era a produção de monocultura para exportação, utilizando mão de obra escravizada em latifúndios. Então, já havia um incipiente ali comércio, um tráfico negreiro entre os portugueses e alguns reinos africanos ali. Então, a colonização portuguesa ela começa na África, na verdade em 1415, quando eles conquistam Ceuta, né? E durante todo o século XV é de 1400 e tananina até 1500. 1501 começa o século XVI e vai até 1599, 1600. Não sei, gente, mas é sempre, não é 14, 1400, século 1400 é o século XV. Então, durante o século XV, os europeus, os portugueses, eles foram construindo e fortificando feitorias por toda a costa africana, né? Naquela empreitada de chegar até as Índias e voltar trazendo especiarias. E as feitorias, só para lembrar, eram aqueles armazéns fortificados que eram construídos na costa, no litoral, onde se armazenava produtos e bens extraídos da África, extraídos do interior. Eles eram trazidos para as feitorias, eram armazenados aqui, tinham guarnições militares para proteger esses bens e as pessoas que ali trabalhavam, e dali eles exportavam esses produtos, né? Ou seja, não era uma interiorização dentro, não era uma colonização mais profunda, era só na costa, né? E era só para armazenar os bens que eram extraídos do interior. Então, já tinha uma forte presença portuguesa na África durante todo o século XV. Bom, então tem essa fita aí que eu falei para vocês, de que, eu vou reler aqui, por que não deu certo a escravização indígena, né? Não deu certo no sentido do colonizador, porque qual que é a porra da escravidão que deu certo? Não é, meu amigo? Você me responde isso, né? Mas eu vou ler aqui. Por que não deu certo? Por que não persistiu a escravização indígena no Brasil durante o período colonial? Aí eu vou falar aqui, vou ler aqui, Boris Fausto. Eu ia falar Boris Casoy, mas é Boris Fausto. Boris Johnson. Não, Boris Fausto. Em 1758, a coroa determina a libertação definitiva dos indígenas, mas, no essencial, a escravidão indígena fora abandonada muito antes pelas dificuldades apontadas e pela existência de uma alternativa. As dificuldades apontadas eram que os índios foram exterminados, morreram muitos índios, então não tinha mais índio, porque eles morreram de doenças trazidas pelos arrombados da Europa, né? E eles morreram de guerras de extermínio trazidas pelos arrombados da Europa, né? Então não tinha índio mais, né? E a alternativa que se tornou extremamente lucrativa foi a mão de obra escravizada africana,
que tem um vínculo intrínseco com a produção açucareira no Brasil. A produção açucareira é sinônimo de escravização. Não é sinônimo, literalmente, porque senão significaria a mesma coisa, mas não existiu produção açucareira colonial sem tráfico negreiro e tráfico de viventes, tráfico de pessoas escravizadas na África e transportadas através do Atlântico para o Brasil, para os portos sul-americanos aqui, né? Mas por que elas eram tão ligadas à escravidão e o açúcar? Por quê? Né? Esse doce amargo, não é uma contradição ali, até um tanto poética, né? Mas por que a produção de açúcar e o tráfico de escravizados eram atividades indissociáveis? Bom, porque, se você bem se lembra, e eu sei que você se lembra, o sistema de produção de açúcar no Brasil, instaurado aqui nas colônias, era o sistema de plantation. Aula de inglês. Plantation. Sistema de plantation, sério. E o sistema de plantation, ele é baseado no tripé de mão de obra escravizada, de latifúndio e de monocultura para exportação. Monocultura para exportação, ou seja, plantava uma única coisa, que era a cana, para mandar para fora, para mandar para a Europa, para fazer açúcar e mandar para a Europa. Não era para vender dentro do Brasil, não havia um mercado interno para isso. Em latifúndios, ou seja, em fazendas e terras vastíssimas, muito grandes, enormes, que se originaram das capitanias hereditárias, e a mão de obra escrava, a mão de obra escravizada. Não é? Essas três coisas que são a base do sistema produtivo do plantation, certo? E, portanto, né, o plantation ele precisava de muita mão de obra. Por quê? Porque o objetivo desse plantation era produzir muito, produzir em larga escala, plantar muita cana para fazer muito açúcar, para fazer muito ouro. Porque o objetivo do mercantilismo era adquirir a maior quantidade possível de ouro e metais preciosos através do comércio. Então, se produzia as coisas em larga escala no Brasil. Nessa época foi o açúcar, né? A plantação da cana-de-açúcar, para vender para a galera. Então, para você plantar muito, para você colher muito, para você fazer muito açúcar, você precisa de muita gente trabalhando, principalmente em 1600 e qualquer coisa, em 1700 e qualquer coisa, que não tinha uma porra de de um arado. Os portugueses não usavam arado. Os portugueses eles não usavam arado. E aí o que eles faziam? Eles colocavam milhares e milhares e milhões de escravizados para trabalhar nos engenhos, principalmente nos engenhos de açúcar, nas fazendas de açúcar, nas plantações de açúcar, para conseguir plantar a quantidade que eles queriam, que era uma quantidade enorme, para conseguir os objetivos lucrativos que eles queriam, né? Então, o plantation precisava de muita mão de obra. E não tinha mão de obra indígena, porque eles mataram todas as porras dos índios, e os índios que sobraram conseguiam se embrenhar para dentro da mata e sair fora, né? E também havia um crescimento demográfico negativo entre os escravizados africanos que primeiro chegaram no Brasil e, né, depois por toda o período da escravidão no Brasil, porque os escravos morriam cedo, porque eles eram submetidos a condições absurdas de trabalho, que chegavam até 18, 19, 20 horas de trabalho por dia, debaixo de sol, debaixo de chuva, descalço, sendo açoitado, uma violência absurda, tratamentos desumanos completamente. Então os escravos do Brasil eles tinham mais ou menos uma, como é que chama? Perspectiva de vida de 25 anos. Eles morriam muito e morriam cedo, e também havia uma baixa taxa de natalidade, porque as condições eram inumanas também para as escravizadas, para as mulheres escravizadas,
que acabavam não tendo condições de levar adiante uma gravidez, né, saudável, uma gravidez boa, e depois de nascer a criança, era muito custoso para o senhor de engenho criar a criança e dar mínimas condições para a criança sobreviver até a uma idade na qual ela pudesse começar a trabalhar nas colheitas, né? Então, e havia muitos abortos, havia, portanto, né, muita criança morrendo de diarreia, muita criança morrendo de infecções, muita criança morrendo de muitas coisas. Então, morria muita gente e não nascia gente o suficiente. Então, não havia uma criação, olha que pesado, né, velho? Porque a gente está falando de pessoas, velho, mas uma criação interna de escravos. Então, era necessário para repor a mão de obra que precisava nas fazendas de açúcar e nos engenhos de açúcar, foi preciso recorrer à importação de escravizados da África mesmo, né? Então, e aí conforme foi aumentando o nível e a escala de produção açucareira no Brasil, conforme foi se plantando mais cana, foi se fazendo mais açúcar, foi se desenvolvendo os engenhos, foram crescendo os engenhos em tamanho e em número, começou a haver uma alta demanda por mão de obra escravizada importada da África. Então, a atividade econômica de captura dos escravos e de transporte dos escravos através do Atlântico da África, né, da costa oeste da África, a maioria, né, até Salvador, até Pernambuco, até Rio de Janeiro, como tinha uma grande demanda, começou a desenvolver uma grande oferta. Se tinha gente comprando, tinha gente vendendo, e é nesse sentido que eu falo que eu me refiro quando eu falo que os portugueses, né, e os espanhóis, eles mudaram completamente a dinâmica dos sistemas de comércio escravocrata que já existiam antes, porque eles tornaram esse comércio em enorme escala, em muita gente, porque os escravos, como eu disse, eram os pés e as mãos dos senhores de engenho, eram um alicerce da sociedade brasileira colonial, eram um alicerce da economia açucareira e depois da economia cafeeira, né, a partir ali do século XIX. Da primeira parte da economia cafeeira, né? Então, foi isso que aconteceu, por isso que a escravidão dos indígenas não foi levada adiante, por isso que foi trocado a mão de obra escravizada indígena pela mão de obra escravizada africana, e por isso que a atividade açucareira, a produção açucareira e a produção e o tráfico negreiro, o tráfico de viventes, o tráfico de escravos eram atividades muito lucrativas, eram as bases econômicas do Brasil colonial, do Brasil colônia, e uma não existia sem a outra. Então, conforme ia crescendo a atividade açucareira, ia crescendo o tráfico negreiro, que fazia crescer a atividade açucareira, que fazia crescer a atividade tráfico negreiro. Então, os senhores de engenho, que eram quem dominavam os engenhos e produziam o açúcar, eram pessoas extremamente poderosas economicamente, né, e politicamente na época, e também os traficantes de escravos, os traficantes de viventes, se tornaram pessoas extremamente poderosas economicamente também durante a colônia, exatamente por conta dessa importância enorme do tráfico e dessa indissociabilidade entre o tráfico negreiro e a produção açucareira. Muito bem, galerinha. A gente vai falar de escravidão bastante ainda. Eu tinha preparado umas coisas para vocês aqui, mas eu vou deixar para falar na próxima. Era isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu trouxe questões, fiz a lista. Façam a lista que eu mandei para vocês. Se tiver dúvida, comenta, manda zap, sei lá o que. Entre em contato com nós que a gente resolve essa parada aí. E vamos que vamos, molecadinha. Eu confio em vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu espero que tenha ficado claro. E se não ficou alguma coisa claro, pergunta que eu respondo. Tá bom, meus amigos?
Um beijo, se cuida e vai Brasil! Porra!